Olá, meus amigos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Nesse vídeo, eu vou tratar de um tema que gera muita dúvida para os meus pacientes e vou falar um pouco sobre o preço de implante, os tipos de implante dental, como é feita a cirurgia de implante, se muda, se vai demorar mais tempo para fazer, se a gente vai ter mais perda óssea, se a gente vai ter menos perda óssea. Então, eu vou tentar nesse vídeo aqui abordar o máximo de temas sobre implante dental e essas dúvidas e esses temas são as dúvidas que geralmente os meus pacientes trazem para mim sobre implante, tá certo? Então, vamos lá. Bem, eu fiz a minha especialização de implante dental, implantodontia, há pouco tempo. Então, eu tenho noção muito atualizada dos tipos de materiais, dos tipos de técnicas. E também pude acompanhar meu pai desde 2006, 2007, mais ou menos, realizando implantes. Então, eu consegui acompanhar muito a evolução dos implantes e como evoluiu as cirurgias de implante. Por exemplo, antigamente, quando a gente ia tirar um dente, tirava um dente, eu quero mostrar aqui para vocês antes, por exemplo, isso aqui é um dente, isso aqui é um dente, é uma raiz. E isso aqui é um implante, tá vendo? O implante é diferente da gente fazer uma coroa de um dente, de uma raiz, tá vendo? A gente aqui tem uma raiz e a gente vai fazer uma coroa, um pino. Pode ser que a gente tenha que fazer um pino, fazer uma coroa e fazer um implante. Então, eu quero que vocês tenham isso bem claro na cabeça de vocês, que um implante é quando a gente tem ausência de uma raiz, ausência de um dente. E um pino e uma coroa pode ser quando a gente ainda tem a raiz lá, tá vendo? A gente ainda tem a raiz, então a gente vai fazer uma coroa, um pino sobre aquele dente. É diferente de a gente fazer um pino de implante, apesar de ser o mesmo nome, a gente poder utilizar. Então eu vejo que primeiro, meus pacientes confundem pino, raiz, implante, e às vezes, muitas das vezes, algumas pessoas podem falar como sendo as mesmas coisas, mas eu quero primeiro diferenciar para vocês que o implante, a gente tem a ausência de um dente e uma coroa a gente tem ainda a raiz. A gente vocês tem só a raizinha. Eu vou deixar aqui no link um vídeo de eu fazendo a extração de uma raiz para logo em seguida fazer um implante aqui, para vocês entenderem o que é uma raiz. E aqui a gente tem o implante. A gente pode ter uma coroa sobre o implante. Pode ter, não, tem a coroa que é o dente sobre o implante e pode ter a coroa que é o dente sobre a raiz, tá certo? Então, para a gente não confundir um pouco isso. Então, voltando ao tema, eu sempre acompanhei muito essa evolução do implante. Eu percebi que antigamente a gente, por exemplo, aqui tinha uma raiz, a gente fez a extração dessa raiz, a extração desse dente. E antigamente a gente não fazia o implante na mesma consulta. A gente tinha que esperar, às vezes, ali 4 meses, 3 meses, às vezes até 8 meses, se fosse fazer um enxerto, para aí sim fazer o implante e logo em seguida depois, ainda tem que esperar mais um tempo para fazer a coroa do dente. Hoje em dia, não. A gente consegue extrair aquela raiz, que às vezes aquela raiz está ruim, como por exemplo eu mostrei nesse vídeo. A gente faz o implante na mesma consulta, aguarda. Hoje a gente tem implantes muito bons no mercado aí que a gente pode aguardar aí 2 meses e já fazer o dente definitivo. Então, quero falar para vocês que mudou a evolução da implantodontia, mudou como a gente aborda as cirurgias e mudaram também os materiais. Hoje em dia a gente utiliza implantes com conexões diferentes, por isso que às vezes a gente vai comprar um implante mais atualizado, é um implante mais caro que um implante mais antigo. E disso também a gente já vai tirando o valor desse implante. Às vezes a gente tem um implante que um profissional está cobrando um valor muito inferior, é porque, de repente, ele está utilizando um implante mais desatualizado. Mas é ruim utilizar um implante mais desatualizado? Olha, usar um implante mais desatualizado, você vai ter menos opções, por exemplo, de conexão, que é esse tipo aqui de pecinha que a gente encaixa ali no dente, que pode tornar a reabilitação, fazer a coroa mais difícil. A gente pode ter coroas que soltam mais, a gente pode ter coroas implantes que inflamam mais. Por isso que a gente teve uma evolução desse tempo do implante para implantes menores, que inflamam menos, que soltam menos, e a gente teve evolução na cirurgia do implante, tá certo? A gente mudou. Antigamente, como eu falei, a gente tirava o dente, a gente não podia fazer um implante na mesma consulta, a gente tinha que esperar aí um tempo para fazer. Hoje em dia, não. Se tiver um pouquinho de osso, que a gente consiga ali pelo menos 3 milímetros de ossinho ali, a gente consegue ancorar aquele implante, fazendo com que essa cirurgia sua seja muito mais fácil, seja muito menos dolorosa, gere muito menos
comorbidade, que você tenha problemas após a cirurgia. Outro detalhe que a gente tem que sempre pensar no implante, que eu escuto muito dos meus pacientes, eu vou tirar meu dente, né? Tirei o dente, tirei a raiz, tirei a coroa, né? E vou fazer o implante lá na frente. Isso é muito ruim. Hoje a gente já sabe que o melhor momento, sendo possível, tendo osso, como eu falei, tendo aqueles 3 milímetros de osso, é no momento de tirar a raiz. A gente fez a extração, a gente tem que fazer o implante naquele momento. Por quê? Porque vai fazer com que tenha perda óssea, né? A gente vai ter perda óssea de qualquer forma, mas a gente fazendo o implante na mesma consulta da extração do dente, ou fazendo o implante aí, não passando aí de 8 meses, a gente vai conservar mais aquele osso ali em volta do implante, fazendo com que você não tenha grande perda óssea. Qual o problema de ter perda óssea? Por exemplo, embaixo tá vendo isso aqui é a minha mandíbula. Embaixo na mandíbula, principalmente na região de trás, que é muito comum a gente perder esses dentes, se demorar muito tempo, a gente não consegue fazer o implante aqui. Por quê? Tá vendo esse buraquinho bem aqui? Nesse buraquinho corre um nervo. Esse nervo, ele é muito importante para inervar lábio, boca, tá certo? A língua. Esse nervo tem uma série de importâncias. Se você perde esse osso aqui, esse nervo ele começa a ficar mais exposto, o que impossibilita fazer o implante sem manobra de enxerto. E enxerto nessa região é difícil pra caramba. Por isso que o momento de extração, o momento de retirar o dente, é o momento de fazer o implante para você ter menos perda óssea e evitar que você tenha tanto danos na cirurgia de ter que fazer enxerto, como danos estéticos também. Ter perda óssea faz com que gere buracos aqui, tá? Então, pacientes que perderam osso, às vezes faz um buraquinho, acumula mais alimento. Às vezes tem um paciente que tem um sorriso que mostra gengiva, vai mostrar um buraquinho, tá certo? Então, é ruim a gente esperar muito tempo, tá certo? Então, todos esses fatores que eu estou falando para você vai gerar o preço de um implante, entendeu? Às vezes eu já ouvi falar aqui em Brasília, quando eu comecei a atuar no mercado, eu já ouvi pacientes chegarem com um valor de R$ 1.200 para fazer um implante, uma coroa. Eu acho esse valor, por exemplo, um absurdo a ser cobrado. É impossível, por exemplo, eu cobrar esse valor. Por quê? Porque muitas das vezes a gente, como eu falei, a gente utiliza implantes que muitas vezes o preço de custo desse implante é disso. E qual que é o problema da gente utilizar um implante muito acessível e um implante um implante que tenha mais pesquisa, mais estudo, é um implante mais novo no mercado, que tenha mais tipos de componentes, mais tipos de reabilitação. É justamente isso que eu estou falando para você. É muito mais fácil, é muito menos incômodo, é muito menos doloroso, o paciente, a gente vai ter um tratamento muito mais previsível, tá certo? Por isso que a gente sempre tem que ficar muito atento ao valor do implante, que às vezes a gente está pagando um valor que seja muito acessível, porém a gente vai ter problemas na cirurgia, a gente não vai ter uma extração tranquila, a gente não vai ter uma reabilitação tranquila, por isso é muito importante a gente sempre estar atentos a isso, tá certo? E como que é realizado a cirurgia do implante? Normalmente, o implante a gente tem, esse aqui é o kit que eu uso, tá vendo? Esse aqui é um kit, esse aqui é o kit que a gente usa para fazer o implante. O implante ele tem uma série de tamanhos, que justamente o que vai dar o tamanho do implante é o osso, tá certo? Se a gente tiver osso muito fino, aqui por exemplo a gente tem uma broquinha de 3,5, tá certo? Então, basicamente, a gente vai usar 3 broquinhas para fazer o implante. Uma primeira, para fazer o primeiro buraquinho lá. Então, como é que vai ser? A gente vai ter aqui o osso, vai fazer primeiro buraquinho, tá certo? Depois, vai vir com uma segunda broquinha para ampliar um pouco aquele espaço, tá certo? E às vezes, só com essas duas eu já consigo ir com o implante, entendeu? Então é muito simples, às vezes isso e já vou e já desço. Porque o que vai definir a cirurgia, por exemplo, se é um osso muito duro, se é um osso muito mole, então a gente às vezes tem que usar até menos brocas. Mas se a gente for seguir certinho a receita, eu ainda utilizaria mais uma broca, que seria de 3,5, para aí sim descer com o meu implante, tá certo? O implante, ele é bem pequenininho, tá certo? Olha aqui o tamanho dele. Se eu colocar o implante aqui na minha unha, tá vendo? Vocês vão ver se vocês conseguem ver aí. Aqui. Fica muito esquisito, né? Ai, meu Deus. Aqui. Ele é bem pequenininho, tá vendo? Ó. Então, assim, ele, do tamanho, quase o tamanho da minha unha.
Então é muito tranquila a cirurgia. Às vezes com 3 broquinhas eu consigo fazer a cirurgia. Eu vou deixar aqui para vocês o link do vídeo que eu mostro eu fazendo uma cirurgia efetivamente, fazendo a extração e colocando o implante para vocês verem que às vezes uma extração dentária a gente consegue fazer com os materiais ideais, a gente consegue fazer em 3 minutos, é rápido. E a instalação do implante também é rápido, às vezes não é tão doloroso, tão difícil como era antigamente, porque a gente tem materiais muito bons. Óbvio que a cirurgia ser uma cirurgia tranquila vai depender de uma série de fatores que a gente vai ver nos exames iniciais do paciente, onde a gente vai verificar possibilidade de ósseo, né? Se a gente vai ter que fazer algum tipo de manobra de enxerto, se a gente vai ter que fazer algum tipo de manobra de enxerto de gengiva, como é que tá toda a região, tá certo? Então, se vocês estão gostando dessas informações, eu vou pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem aqui no meu canal, se tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui embaixo. Também fico feliz quando eu vejo vocês comentando como foi a situação, como foi a cirurgia de vocês do implante, o que vocês achou, o que poderia ter melhorado, tá certo? Bem, depois que a gente fez a cirurgia do implante lá, a gente, em quase todos os casos, a gente tem que aguardar pelo menos 45 dias, tá? Pelo menos. Esse tempo é o tempo de cicatrização do implante, tá? Lá no osso. Então a gente fez o implante aqui, a minha mandíbula. Então a gente fez o implante lá. Esse osso ele cicatriza ali. Como assim? Ele integra. Gera uma reação inflamatória, o organismo ele vai integrando naquele implante, ele fica duro, igual pedra ali naquele osso. É muito difícil tirar implantes. Quem já tirou implantes? Ah, isso é uma diferença também. Quem já fez, teve que remover implantes para colocar novamente, ou porque estava mal posicionado, ou porque o implante já estava sendo perdido, a gente percebe que os implantes muito baratos aí, eles têm uma integração mais fraca do que implantes que são implantes considerados premium de uma qualidade melhor, são implantes que a gente tem muita pesquisa, se você for buscar em sites de pesquisa de artigos, a gente vai encontrar muita pesquisa sobre esses implantes mostrando como cirurgias e comparativos, tá certo? Então, fez o implante, colocou o implante. Como eu falei, a gente tem que esperar aí no mínimo 45 dias, podendo ser mais, tá certo? E aí sim a gente vai dar início à segunda etapa do implante, que é realmente fazer o dente, que é o que a gente espera, né? Todo mundo que vai fazer uma cirurgia de implante espera a parte principal, que é a coroa, tá bom? Então a gente vai fazer uma coroa ali em cima. Então fez a cirurgia, esperou ali no mínimo 45 dias, 2 meses, aguardou, cicatrizou, o paciente volta no consultório, a gente faz uma cópia daquilo ali e manda fazer um dente, a gente instala esse dente. Esse dente também pode ter vários tipos de conexão, tá certo? A gente pode conectar esse implante ao dente de forma cimentada. A gente cimenta, geralmente cimentado, quando a gente olha assim o dente, ele não tem uma bolinha aqui por cima, mas a gente também consegue mascarar com uma boa resina, tá? E o aparafusado tem uma bolinha. Tem vantagens e desvantagens. Eu particularmente gosto muito do aparafusado, porque é um implante que a gente consegue remover de forma fácil, se a gente precisar fazer alguma manutenção, se a gente precisar, enfim. E se esse componente às vezes acontece de afrouxar, então num cimentado, se acontece esse afrouxamento, às vezes a gente não consegue remover o implante, o dente, e às vezes a gente tem que tirar o implante só porque a gente não conseguir tirar a coroa porque ela está folgada, tá certo? Então, nesse vídeo, quis trazer para você todas essas informações sobre implante dental. Mais uma vez, eu vou deixar aqui o vídeo que eu mostro uma cirurgia. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, é só mandar aqui embaixo. E também vou deixar aqui o link de uma mentoria que eu dou para qualquer pessoa que queira entender um pouco mais por que que a gente perde dentes, por que que a gente tem dor de dente, por que que a gente chegou a uma fase na nossa vida que a gente não tem mais dente nenhum na boca, se realmente é aconselhado a gente utilizar aparelhos, se é realmente aconselhado a gente fazer esse tratamento de implante. E nessa mentoria eu tenho lá um grupo em que eu posso conversar com vocês e tirar dúvidas diretamente, é mais fácil, porque muitas vezes aqui no meu canal eu não consigo responder todas as dúvidas sobre os variados assuntos que eu publico, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!